Neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês quanto rendeu a minha carteira em 2022, a lista completa dela de ações e FIIs, a divisão das ações e FIIs por setores e a evolução dos meus dividendos do ano de 2022. Lembrando que quem me acompanha aqui no canal é o meu primeiro ano na bolsa e vamos ver como foi essa experiência. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, você está no canal Quebrando o Ciclo, eu sou o Braga e antes de mais nada peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta e compartilhe para ajudar demais o crescimento desse canal, beleza? Então vamos lá, então eu estou aqui com um exercício no período de um ano, né? Um 2022 a 30 de 2 de 2022. Lembrando pessoal que eu comecei na bolsa em fevereiro, eu comecei aportando em fevereiro, eu comecei com fundos imobiliários e a partir de lá, a partir do meio do ano, mais ou menos, na evolução, eu comecei a comprar ações. E foi o meu primeiro ano na bolsa, tá? Então, como é que foi o rendimento? Então, a gente pegando aqui em relação ao IPCA, a gente consegue acompanhar aqui, né? Ó, aqui eu não tinha nada, estava posicionado na posição zerada. Comecei a ter uma evolução, comecei a fazer os aportes. E a carteira, no final, ela rendeu aqui, ó, 8,98 e IPCA 5,23. Então, eu consegui vencer o IPCA, tá bom? A gente pega aqui, ó, IPCA mais 6, aqui um comparativo, aí eu já não consegui. Em relação ao IPCA mais 6, ele ficou com 11, né? Aí a carteira ficou com 8,98. Se a gente pegar o Ibovespa, tá? Ibovespa que a gente viu que ele andou muito de lado, eu vou comentar com vocês aqui, ó. Repare que o Ibovespa ele começou o ano com 101 mil pontos. Expectativa, a XP chegou até a falar que poderia chegar até 130 mil pontos, chegou perto, chegou a 120 mil pontos. Depois a gente vê o cenário político, eleições, todo esse risco que a gente teve aqui do país, essa incerteza fiscal. A bolsa deu uma forte queda aqui, ó, 96 mil pontos, Ibovespa, e acabou o ano aqui com 104 mil pontos, né? Praticamente andou de lado, tá? Então, a minha carteira aqui, ela teve um desempenho bom ainda, né, em cima do Ibovespa aqui, que chegou a entregar 1,59, e eu perdi para o CDI, né? CDI que teve um desempenho em relação à minha carteira, chegou a 11,87. Lembrando que as ações que eu tenho são de setores perenes, né, setores de utilidade pública, aonde isso foi muito afetado nos últimos meses aqui, tá? Então, vamos dar um pulinho aqui, vamos ver como que ficou. Então, aqui está a evolução da carteira. A carteira ela ficou com 32% de FIIs e 67% de ações. E qual são o portfólio, então, que eu coloquei nessa minha carteira? A gente consegue acompanhar aqui, pessoal, perceber que a minha maior exposição aqui está na Taesa, né, que é uma transmissora de energia. O segundo ponto está no Banco do Brasil, né, 17% e 15%. Logo abaixo vem a AS Brasil, antiga STT, e a Lupar. Né. Aí começa a vir os fundos imobiliários, GSR11, né, que são logística, ou pontos de logísticas, fundos de papel, lajes corporativas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então a carteira está aqui, ó. Do Brasil, Lupar, Vino 11, que é lajes corporativas, Talos, Santander 4%. Muitas dessas ações eu comecei a adquirir praticamente no final do ano, aproveitei a queda aqui, né, da bolsa, Klabin, e a minha gestão de risco que está aqui, ó, né, representando nem 1,5% da minha carteira, tá bom? Eu acho que é um bom balanço, sabendo que a gente pode ter ações de risco, mas que isso não represente nem 2%, 3% no máximo da nossa carteira. Acompanhando aqui, então, os setores que eu tenho na minha carteira, né? A maior exposição minha está na utilidade pública, né? Que são essa parte de energia, transmissoras, né? Geradoras, financiamento, 29%, bens industriais, 8%, quase 9%, petróleo e gás 3, materiais básicos 2 e telecomunicações 49, tá bom? Agora a gente vai estar comentando sobre as evoluções dos fundos imobiliários na carteira. Reparem que minha maior exposição está em fundos de papéis, segundo está em logística, né, 21%, lajes corporativas quase 19%, os chamados híbridos 14% e meio, agências bancárias quase 14% e shopping varejo 4% e meio. O que eu quero destacar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte: quando eu comecei a investir lá para fevereiro, eu me atentava muito ao dividend yield dos fundos imobiliários, né? Com o passar do tempo e o aprendizado,
eu entendi que não é só isso que a gente tem que ver, principalmente porque os fundos de papel eles estavam entregando esses altos rendimentos devido à inflação tá alta, né? E como é que funcionam os fundos de papel? Eles são emitidos CRIs, esses CRIs são uns títulos, por exemplo, de dívida, onde as empresas pegam para estar construindo os imóveis, né, comprando, e eles atrelam o aluguel desse imóvel para estar pagando essas dívidas, então isso são chamados os CRIs. Então existem esses fundos de papéis que emitem esses CRIs e atrelado à inflação, GPM, por exemplo, né, o índice GPM. Então, conforme a gente teve uma queda forte, teve uma deflação nos últimos meses, esses fundos de papéis eles começaram a entregar menos, inclusive eles até caíram. Isso aqui é considerado a pimenta, né, da carteira, assim como tem as ações como o Oi, a IRB, por exemplo, são ações de risco, né, onde você tem que ter uma baixa exposição na carteira. A mesma coisa serve para os fundos de papel. Então eu vou estar depois mudando, tá, esse portfólio aqui, eu vou estar diminuindo essa quantidade aqui e vou estar rebalanceando. Tanto é que eu comecei a rebalancear a carteira aqui, ó. Eu estou com 21% entre galpões, que são os fundos de tijolos, né, e laje corporativa aumentando. A partir do momento que tiver um preço melhor nas ações, eu vou estar pegando isso aqui, eu vou estar dando uma balanceada. Então, eu quero fazer alguns comentários para vocês, para quem gosta de fundos imobiliários ou tem interesse a pegar. Eu queria dar alguns destaques para vocês aqui. Por exemplo, eu estou com um fundo aqui, o CPTS11, que é um fundo de papel, tá? A gente repara que no ano aqui ele teve uma forte queda, né? A gente repara que ele chegou aqui, ó, bater esse fundo aqui de R$ 75, ele estava vindo com a 90, deu uma pequena recuperada 82. E por que ele teve essa queda, pessoal? Justamente porque eu estava comentando com vocês aqui, ó, a gente teve uma forte deflação. A gente vê que essa curva aqui que a gente tem aqui, ó, de abril até agosto, teve uma forte queda na inflação, e agora a gente vê que está começando a voltar a subir essa inflação, né? A gente repara aqui que já o GPM ficou antes de 0,44, então ele veio aqui, ó, 1,74, 1,44, aí a gente começou a ter essa queda, principalmente, pessoal, pelaquela ação que o governo fez, né, de tirar os impostos do combustível, isso tudo gerou uma deflação forte. Então a gente teve deflação em agosto, setembro, outubro, agora já está retornando esses impostos, a tendência é subir. Então a tendência é que esses fundos aqui de papel, eles voltarem a subir, pessoal. Então é interessante a gente estar pegando os fundos de papel sempre numa baixa, né, para aproveitar depois a alta. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês, pessoal, em relação aos fundos imobiliários, são a hora da entrada desses fundos, né? Eu quero usar de exemplo aqui o GGRC11, tá? A gente vai comentar um pouquinho dele. Eu tenho ele na carteira. Atualmente ele está no valor de R$ 115 a cota. E ele está com P sobre VP de 0,92, tá? É isso que eu quero destacar. Por quê? Isso aqui ele quer dizer o seguinte, que o preço dele sobre o valor patrimonial dele está abaixo de 1. Então, hoje, o que a gente paga nele está pagando mais barato do que ele realmente vale se fosse vender todos os ativos dele. Eu vou mostrar para vocês aqui em relação à taxa de performance, né? Então, você vê que aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a taxa de administração e taxa de performance, né? Então, esse fundo aqui, ele não possui taxa de performance, ele só possui taxa de administração, tá? Então, para que a gente consegue acompanhar aqui os indicadores. É sempre bom a gente estar pegando um fundo que não tenha nem taxa de performance e nem taxa de administração. Agora eu vou estar comentando com vocês sobre o rendimento na carteira, né? Então, em 2022, então os fundos imobiliários e aqui estão as ações. Então, reparem que eu tenho fundos aqui que me entregaram no ano 11,5%. Esse que me entregou 2,27, eu vendi ele, tá, pessoal? Era fundo de papel. Eu estava com 4 fundos de papel na carteira. Eu estava aqui com o BCFF11, o CPTS11, o HCTR11 e o HFOF. Volto a dizer, comecei a investir em fevereiro, não tinha tanto conhecimento. A partir do momento que eu fui adquirindo esse conhecimento, entendi que fundo de papel, a minha exposição tinha que ser a menor possível e eu comecei a fazer a venda. Então eu vendi esses dois, deixei apenas 2 meses da carteira, tá bom? O destaque que eu dou para vocês aqui é aquele fundo que eu estava te mostrando, que é o GGSR11. Reparem que ele me pagou R$ 332, né? 39 cotas. E ele me rendeu no ano 8%, sendo que eu entrei em abril. Então é um fundo aí que eu espero render com eles aí mais ou menos ainda no ano que vem, uns 12%, né? De 11,5% a 12%, tá? O Max Renda aqui, ó, me rendendo 10%, quase 11%.
o RBVA11 a 10,5, o lajes corporativos o vinho 7,19, entendo ainda que é uma rentabilidade boa, né? E o shopping dando uma pequena melhorada no final do ano, ele me entregou 8%. Então eu tive um total de R$ 2.000 aqui, 8,39 de rendimentos com os fundos imobiliários. Em ações eu tenho mais ações na carteira, porém as que me pagaram dividendo foram essas aqui, como eu disse, a partir do meio do ano que eu comecei a comprar ações, e essas ações, algumas pagaram dividendos e outras eu vou ter que começar a ter rendimento só a partir do ano que vem, que é, por exemplo, da Taurus, o Santander, né, e algumas outras assim. Então, mas aqui eu trouxe alguns destaques das que me pagaram aqui. Né? Então, lembrando que nem em cima de todas essas cotas é que me pagaram dividendo, que eu fui comprando ao longo do ano. Mas a gente tem a AS Brasil aqui que me deu 98%. Isso eu quero dar um destaque para vocês, porque isso aqui é uma empresa que eu entendo que é de oportunidade, tá? Então vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó, a AS Brasil. Eu vim aqui no relatório, no site aqui do RI, que é em relação com o investidor, fui na parte de relatório, e o que eu quero destacar para vocês, né? A empresa, pessoal, ela é totalmente hídrica, né? É uma geradora de energia, onde ela era 100% hídrica, veio a crise hídrica e a empresa sofreu bastante, está passando por um turnaround, ela está fazendo uma nova gestão, ela está mudando, então hoje a gente consegue ver que ela tem aqui a geração hídrica dela em 64%, a eólica já está em 18%, eólica novos ativos 11% e a solar 7%. Isso já é a capacidade instalada operacional, né? Aqui ela já vai entregar mais 1 gigawatts, né? Em construção, né? Então repare que a eólica vai subir de 18% para 43%, e o pipeline ainda que ela está fazendo de mais 1,5 gigawatts, onde ela vai ficar aqui eólica 50%, solar 10%, e repare que a hídrica, que antigamente era 100%, passa a ser só 40%. Voltando aqui para os rendimentos, a gente tem agora o Banco do Brasil, né, onde ele me entregou aqui praticamente 8% no ano. O destaque aqui também para a Taesa, que é a minha maior posição na carteira, né, me entregou 12%. Totalizei aqui um total de R$ 842. Então reparem que eu tive 2.039 com R$ 842, praticamente 2.900 aí num ano, são quase 3 salários mínimos. Considero que o desenvolvimento da carteira foi muito bom, principalmente que eu comecei a aportar em fevereiro e muitas ações ainda nem me pagaram dividendo, né, que eu coloquei na carteira, vai começar a gerar esses dividendos no ano 2023. Então eu vou continuar essa saga aqui para mostrar para vocês desenvolvendo a carteira. Lembrando que eu vou fazer o aporte da carteira do canal ainda aqui nesse mês e vou trazer um vídeo para vocês, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, curte, compartilha para eu poder estar trazendo mais temas relevantes para vocês aqui. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, simplesmente eu estou com o intuito de estar ajudando vocês a entender como funciona o mercado, as ações, e espero poder estar colaborando de alguma forma com o crescimento de vocês também nos seus investimentos. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.